Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o caro telespectador estiver a acompanhar-nos. Eis aqui mais uma vez para um momento de debate livre, informativo, com um painel aqui hoje composto por duas pessoas, duas entidades. Um sociólogo, que é o Dr. David Amaral. Muito bom dia. Muito bom dia. Ou boa tarde ou boa noite. Boa tarde ou boa noite. Vamos encontrar a informação. E seja bem-vinda também a doutora Divine Kifinamine. Bom dia. Que é psicóloga. Sim, muito obrigada. Bem-vindo a este debate. Obrigada a todos. Obrigado por terem vindo. Bom, hoje vamos abordar um tema sugestivo também. Vamos falar sobre o vandalismo dos bens públicos. É um tema que realmente, não só pelo interesse, mas pelo momento que o abordamos, porque tem havido muitas situações de vandalismo no nosso país, por isso trouxemos esse assunto a debate neste momento. Então, antes de entrarmos diretamente ao assunto, importa primeiro fazer um breve historial, introduzir a história sobre a questão do vandalismo, de onde surgiu e como foi sendo acompanhado ao longo dos tempos na sociedade humana. Bom, aqui umas notas. Historicamente, o termo vandalismo vem do francês, da expressão francesa vandalisme, que significa vandalismo, não é? E a palavra evoca vândalos, um povo que é de origem germânica, oriundo da Península Escandinava, na região da Europa setentrional, que se estabeleceram, nesse caso os vândalos, se estabeleceram na Silésia entre 1001 e 534, aliás, depois de Cristo. Esse é um território hoje que abrange a Polónia, a Alemanha e também a República Checa. O povo vândalo era conhecido por ser expressivo em invasões e destruições de bens de arte, bem como património valioso e itens que se consideravam estéticos e culturais. Então, os vândalos tiveram uma história, uma caminhada muito longa, uma marcha muito longa de incursões marcadas por saques, pilhagens em vários territórios do Mediterrâneo. As ações deste povo transformaram então o seu nome num sinônimo de conduta destrutiva. Para quem só agora nos sintonizou, estamos a falar sobre vandalismo dos bens públicos. O objetivo é analisar com o presente painel, as expressões motivacionais do vandalismo dirigido aos bens públicos. Bom, não temos aqui um jurista, mas de qualquer modo eu penso que a questão é pertinente. Começarmos, por exemplo, por falar sobre o conceito de bens públicos e alguns exemplos de bens públicos. Olha, bens públicos, na verdade, são os bens pertencentes a uma coletividade. Bens ou direitos, né, que pertencem a uma coletividade, e podemos citar aqui N exemplos. É o caso, por exemplo, de transportes públicos, bancos públicos, enfim, aquilo tudo que está disponível na sociedade para atender as pessoas que comungam o mesmo espaço e tudo mais. Quando falamos de bens públicos, estamos a falar de algo que pertence a todo mundo, pertence à comunidade. Uhum. Exatamente isso. E, doutora Divine? Dizer que, falando de bens públicos, nós podemos encontrar aqueles bens em que são geridos de uma forma privatizada, mas que, mesmo assim, todo mundo pode usufruir. Exemplo, temos algumas empresas públicas, temos alguns monumentos públicos que não é de direito público a gestão, a administração desses monumentos
ou desses bens, mas é privatizado. Ou seja, há um dono, mas que disponibiliza esses bens para todo o pessoal, o coletivo. Então, como é que nós podemos classificar e qual é a importância dos bens públicos? Classificação aqui em termos de titularidade, disposição, disponibilidade, tudo isto. Olha, a titularidade normalmente é de quem gera a coisa pública, né? Essa é a titularidade. Agora, a outra questão é a disposição. Sim, 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 sim. Não sei se a minha colega pode Na verdade, essa questão da disposição e da titularidade é mais voltada para... É por isso que temos que ter um jurista aqui para nos ajudar. Perfeito. Para um gestor administrativo, né? Gestão, tudo isso tem a ver com a gestão administrativa, pública e privada. Nós precisávamos desse insight. Mas dizer que nós não, pessoalmente, como psicóloga, não consigo definir exatamente, porque não quero meter os meus pés a uma não, mas é exatamente isso. Mas, é de responsabilidade de quem cuida da coisa pública mesmo. Exatamente. Conforme a doutora falou há bem pouco tempo sobre o ser particular, né? Uma empresa particular que pode gerir ou da responsabilidade da administração pública mesmo. Certo. E isso para quê? Para que não haja para que haja uma responsabilização do cuidado da coisa pública, para que a mesma coisa não se deteriorize, não se perca. Porque assim, o viver em sociedade tem regras. Existem aquilo que nós chamamos as normas sociais, que são padrões a seguirem para que haja um convívio salutar entre as pessoas que comungam o mesmo espaço. Então, as regras, elas impõem-se até ao uso da coisa pública. E conforme conforme posso aqui explicar, há um limite no uso da coisa pública, tá? Para não cair mesmo nessa questão da vandalização. Então, a entidade responsável está ali a tomar conta, mas também, implicitamente, é de responsabilidade coletiva cuidar da coisa pública. Exatamente. Então, ali, no fundo, estamos a cair no escopo da natureza jurídica desses bens públicos. Exatamente. Conforme a minha colega disse, tinha que ter aqui um jurista para ser mais específico nessa questão, mas de uma forma genérica, é exatamente isso. Muito bem. E se estivermos a falar, por exemplo, de património público, ou, por exemplo, bens públicos, aqui há alguma diferença ou são as duas a mesma coisa? Bens públicos, patrimônio público? É a mesma coisa. Patrimônio são bens. São bens aqui numa outra expressão. Perfeito. Exatamente. São bens ou podem ser direitos também. Né? Mas aqui só muda a nomenclatura, mas senão estamos a nos referir à mesmíssima coisa. Mas assim, no sentido amplo, podemos pensar que bens públicos, patrimônio público, aparentemente não tem cara, não é? Quem é o responsável? Quem se responsabiliza pelo património e os bens públicos? No fundo, que são a mesma coisa. E a administração, há uma pessoa jurídica clara, específica. Existe sim, senhora, a pessoa jurídica, existe sim, senhora, o titular do bem público, mas por se tratar de uma coisa pública, acaba por pertencer ao público mesmo, conforme a expressão diz. Vou dar um exemplo muito prático. Aqui na Marginal tem um calçadão. Perfeito. Existe, por exemplo, aquelas cadeiras que estão sentadas que os usuários do calçadão, os utentes, podem beneficiar daquelas cadeiras. Aquilo foi construído por alguém. Nesse caso, o nosso Estado ou o governo fez aquele projeto e pôs ali. É o titular, não é? Isso juridicamente falando. Mas quem usufrui daquilo é o público. Perfeito. Então, acaba por ser o público mesmo também a ter responsabilidade no tratamento daquelas cadeiras. Porque amanhã, se acontece alguma coisa que as cadeiras destruam-se, quem fica penalizado
Não é só o titular, que nesse caso o Estado, mas os usuários, o público em geral. E não só, ajudando aqui ao meu colega David, nós todos queremos ter uma casa bonita, queremos ter uma casa organizada, queremos estar num sítio em que nos sintamos bem. Então, se nós nas nossas casas, assim em particular, nós queremos ter uma casa bonita, por que nós não queremos ter então um país também, ou uma província, uma comunidade em condições? É isso que nós queremos puxar. Vamos, se calhar, puxaríamos um bocadinho a conversa para esse ramo do cuidado, de como é que devemos nos posicionar a algo que a nossa organização, ou seja, o país, o governo, o Estado disponibilizou para todos nós. Exato. Como é que nós devemos nos posicionar diante a esses bens que podem titularmente, né, juridicamente, não pertencer a nós, ou nós não sermos os gestores, não é, desses bens, mas que nós usufruímos desses bens. Exato. É isso que nós vamos, se calhar, puxar a conversa nesse sentido, porque faz bem. Antes nós não tínhamos a marginal. Exato. Agora nós já temos a marginal. Construiu aquilo para eu tenho a experiência de que quando vêm pessoas, por exemplo, que eu recebo algumas visitas de fora, familiares, amigos, eu vou para a marginal e eu tenho orgulho de lhes apresentar aquele lugar. Que é público. Que é público. Mas que eu também me sinto representada naquele lugar. Perfeito. Certo. Então, mas temos aqui o aspecto vandalismo. Como fazer as pessoas preservar esses bens, esse património público? Exatamente. Eu há pouco tempo fiz menção do cuidar da coisa pública e referi-me que viver em sociedade exigem regras. A sociologia faz menção das normas sociais para um bom convívio também social. As normas sociais não estão escritas num livro, não estão, ou seja, nem todas, nem estão escritas numa brochura, alguma coisa, mas são valores que são adquiridos pela sociedade na medida em que a sociedade, no seu dinamismo de ser sociedade, vai apresentando. Esses valores, às vezes, nem se aprendem até na escola, mas partem de casa mesmo, de berço. E então, para o bom convívio, esses valores devem ser respeitados. E então, para não cair no vandalismo, respeita-se então estes valores. Eu tenho que ter um conceito, eu como ser humano, de que não devo fazer algo que pode prejudicar a minha coletividade. Então, aí estarei a entender de que não posso vandalizar a coisa pública. Então, houve vários estudos sociológicos que apresentaram N teorias comportamentais. Uma delas é a teoria do desvio social. Quem não cumpre algumas normas estabelecidas pela sociedade pode cair nessa questão do comportamento desviante. E então, o conceito é esse. Né? Quando falamos da vandalização, acabamos por mostrar que estamos frente à questão de desvio social. Bom, é uma pena não temos aqui um jurista, mas pelo menos esses casos, esses comportamentos são tipificados por lei. Isso seria... Sim, podem ser leis formais ou até informais, aquilo que eu disse. Porque pode não cair a vandalização pode até não cair no caso de crime, pode não ser criminalizada, não é? Pode não ser. Como também pode ser. Eu dou muitos exemplos muito práticos para ser mais abrangente possível. Vou dar um exemplo bem prático. Um indivíduo que queima um autocarro público, esse tipo de vandalismo é tipificado pela nossa lei e pode ser... Tem uma moldura penal para isso. Exatamente, pode cair no respaldo penal. Mas não é semelhante, por exemplo, ao indivíduo que picha uma parede de um cemitério, por exemplo. Ambos cometeram
vandalizaram. Ambos vandalizaram a coisa pública. Mas um vai até o crime, né? E outro não, mas ambos são penalizados. Pode ser até que que é o caso da pessoa que picha uma parede pode ser penalizada informalmente, né? Pode ser chamada a atenção, pode ser sancionado ou lhe proibir de passar naquela zona, alguma coisa para lhe sancionar. Mas já quando vai na questão do crime, a sanção, conforme o nosso moderador fez a expressão, tem já uma moldura penal. A vandalização dos bens públicos tem prejudicado muito o Estado. Provocam danos muito profundos. Será que as penas que são aplicadas, por exemplo, contra casos graves, nós assistimos há algum tempo ali à destruição, por exemplo, de torres de energia elétrica, entre outros exemplos, se esses vândalos são presos, a prisão consegue ressarcir materialmente ao Estado os bens destruídos e eventualmente roubados? É possível isso? Isso vai depender da pena que lhe for aplicada. Existem penas que depois são suspensas e convertidas em multa, né? Pode não ser que vai diretamente ao cofre do Estado para essa finalidade, mas o Estado, ao fim e ao cabo, acaba por ser mesmo ele a ser responsável a ressarcir esse bem. Ainda que o indivíduo que vandalizou, por exemplo, um posto de energia, for condenado e depois a pena ser suspensa, convertida a multa, o valor pode não ser o suficiente para repor um posto, por exemplo. E, ao fim e ao cabo, tem que ser... E é mesmo também a obrigação do Estado a manutenção dos próprios bens públicos. Mas, fora isso, não é? Normalmente, o Estado é que acaba por fazer mesmo. Não se justifica, por exemplo, a multa aplicada a quem vandalizou a coisa pública ser suficiente para repor o bem vandalizado. O Estado é essencialmente bem penalizado mesmo nessa questão, mas acaba por ser mais penalizada ainda a comunidade. Por exemplo, o indivíduo que rouba cabos elétricos, por exemplo, ele vai prejudicar o Estado, obviamente, por causa da questão honorária, mas também prejudica a sociedade em si. Podemos ficar um mês sem energia por causa da vandalização daqueles cabos. E a falta de energia vai gerar outras consequências. Vamos depois gastar com combustível para poder ter um gerador e tudo mais. Então, é uma série de consequências. Por isso é que eu digo que o coletivo acaba por sofrer mais que o próprio Estado nessa vandalização da coisa pública, muitas vezes. Muito bem. Doutora Divina, o que é que leva pessoas em sã consciência a procederem desta forma? Será que estão influenciadas por forças malignas? Ou há alguma qualificação em termos psicológicos para essas pessoas? É assim, nós eu já estive aí a conversar com algumas pessoas, não é? E mencionava que na nossa sociedade estamos a passar por uma transformação, uma grande mudança. Era preciso trazer aqui, então, alguns dados, não é, estatísticos. Por isso, daí já aproveito encorajar os jovens a fazermos o estudo científico, porque é muito importante. Nós levantamos dados para falarmos com propriedade, mas em termos de análise comportamental, nós temos alguns índices que podem nos ajudar, ou alguns indicadores que podem nos ajudar a entender certos comportamentos, como, por exemplo, essa questão do vandalismo que nós estamos a falar. Por exemplo, um indivíduo que não tenha muito o que fazer em casa, não tem o que fazer, entre aspas, porque nós todos temos sempre um trabalho para fazer em casa, mas não foi educado, não foi estimulado a fazer alguma coisa, a ocupar-se,
fazer alguma coisa. E depois, quando chega o momento de receber o resultado daquilo que primeiro tinha que investir e depois receber o resultado, não tem. Uma das coisas que nós podemos ver no comportamento, uma das consequências desse comportamento, inicialmente, que era não fazer nada, é irá-se, ficar frustrado. E a frustração, nós, andando na nossa sociedade, nós já conseguimos perceber sinais de frustração de vários níveis. Por exemplo, passar na rua, pancar alguém, pedir desculpa, mas essa pessoa te ofender. Ok? Eu estou em casa, estou com fome, não tenho nada que comer, então vou lá tirar o que o Estado me deve. Principalmente a nossa forma de pensar. Começa por aí. A educação. O que é que nós começamos a receber em casa? Como é que nós temos que ver as coisas? Começa por aí. Então, esses indicadores. Como é que, por exemplo, eu falo muito da questão de fazer necessidades menores na rua. Na nossa sociedade nós vemos isso uma coisa normal. Em cada canto, até perto do supermercado, nós conseguimos sentir o cheiro nauseabundo que vem dos postos. Então, isso tudo, a educação começa por aí, mas também nós precisamos de nos ocupar. Precisamos de nos ocupar. Tudo bem que às vezes está muito difícil, se calhar não temos o dinheiro que estávamos acostumados a pegar, alguma dificuldade, mas o homem precisa de se ocupar, nós precisamos trabalhar, precisamos acrescentar valor. Porque quando nós acrescentamos valor, nós temos uma remuneração, digo emocional, que nos faz sentir que nós valemos a pena para a sociedade. Nós vamos fazer um breve intervalo. Voltamos a este assunto depois do intervalo. Tá bem. Caros telespectadores, vamos intervalar o nosso debate e voltamos dentro de alguns segundos. Isto não é manifestação. Isto é crime. Isto é vandalismo. Isto é crime. A punição para os atos de vandalismo está previsto no artigo 298 do Código Penal, com pena de prisão até 2 anos ou multa de até 240 dias. Caros doutores, estávamos a falar de vandalismo nos bens públicos e ocorreu-me uma pergunta. Os vândalos fazem isso de propósito? Quais são as motivações? Fala-se de desemprego? Fala-se eventualmente de pobreza? Ou se esses vândalos são indivíduos que são instigados por interesses de pessoas estranhas para criar instabilidade política, social? Quais são as motivações reais, afinal de contas? Olha, existem vários fatores externos que concorrem para motivar tais comportamentos. Mas ainda assim eu quero fazer menção de algo muito importante de se ter em conta. Existem correntes sociológicas, né, que apresentam a questão comportamental da seguinte forma. O ser humano, quando nasce, ele nasce como uma folha branca. E à medida que a pessoa vai crescendo, vivendo, e vai apanhando experiências, o que ele tiver a receber, os fatores externos, é o que se vai escrever nessa folha branca. E aquilo vai determinar no futuro o comportamento que a pessoa vai apresentar. É bem sabido, por exemplo, que as sociedades são formadas por famílias. A sociedade é um conjunto de famílias, é o resultado de um conjunto de famílias. Então, as famílias devem ter em conta e levar sempre muito séria a questão
da educação. Eu costumo dizer, eu também sou docente, eu costumo dizer que a escola até forma, mas quem realmente educa é a família. Por isso é que a família é a base da sociedade. Então, em casa, até ao educar o mais novo, as nossas crianças, devemos lhes apresentar, por exemplo, lhes mostrar o que está errado e o que está certo. O sujou, limpa, o não faz isso, o não bate, não parte, não destrói. Começa em casa. Está a formatar o indivíduo, para que amanhã, quando ele estiver na sociedade, estiver fora de casa, ele traz de casa a base familiar de que não pode estragar as coisas, não pode destruir, não pode bater, não pode lutar, tem que respeitar, e de forma como ele aprendeu em casa. Obviamente que a escola também tem o seu papel. A escola tem o seu papel quando também traz os valores cívicos. Por exemplo, uma disciplina que tem no currículo escolar do nosso país, que é a educação moral e cívica, por exemplo. A educação moral e cívica tem como base também o comportamento cívico do cidadão. Pois, então, quando eu digo que são vários fatores que concorrem para motivar tais comportamentos, faço menção da base. Tá? Uma família com uma base destruída, o indivíduo que sai daquela família, quando vai para fora, leva o mesmo comportamento para fora. Ele tem motivações emocionais, psicoemocionais, que já é consequência do que ele trouxe de casa. Em casa não lhe foi ensinado, por exemplo, que partir uma garrafa pode trazer consequências. Por exemplo, ir à casa de banho, um balneário público, tem que depois usar água e tudo mais, deixar aquilo limpo. Por exemplo, se ele não sabe isso, ele, quando chegar na escola, ele vai à casa de banho da escola, não vai deixar bem aquela casa de banho, vai destruir, vai deixar a torneira aberta, porque ele não aprendeu isso em casa. Então, a família aqui é chamada cota responsabilidade. Depois tem a própria sociedade em si. Agora, que também existem outros motivos de fora, existem algumas motivações políticas também, em alguns casos específicos, sim, existem. Mas tudo isso já requer um outro estudo e uma outra análise mais profunda da coisa. Exatamente assim. Doutora Arvinda, Sim, sim. é fácil compreender um indivíduo que, por modo próprio, vai destruir, por exemplo, aquelas travessas, ou retirar as travessas da linha férrea, não é? Certo. Vai remover aquelas tampas de esgoto, vai destruir, não sei como, postes de transporte de energia elétrica. A pessoa tem tanta necessidade assim. Quais são as necessidades dessas pessoas para fazerem isso? Só para irem vender, ou o que é que está por detrás desse tipo de comportamento? Penso que podíamos aqui apelar, porque o meu colega David Amaral esteve aqui a fazer a explanar algo que faz muito sentido, não é? Não estaria a ser repetitiva, mas se calhar podíamos aqui chamar também um bocadinho desse nosso debate sobre a questão de, por exemplo, como é que primeiramente, queria começar aqui. Nós tivemos muito tempo a pensar que o Estado, né, o governo, deve fazer tudo para nós. Também temos que ir ver um bocadinho da nossa história psicossocial, de onde nós saímos e como é que nós temos caminhado. Então, o Estado deve me dar tudo. O Estado deve fazer tudo. Eu, às vezes, acordo, não me preocupo em estudar, não me formo e amanhã a culpa é do Estado. Isso também é algo que tem nos cegado um bocadinho. Então, depois daí, a culpa é do Estado. Então, quando eu estiver chateada, frustrada, eu tenho que manifestar a minha frustração vandalizando bem os bens públicos. Para além da educação, que nós, né, a casa, a nossa base, também nós, por muito tempo, o nosso sistema sociocultural, socioeconômico, também nos passou muito isso.
nós fomos muito dependentes daquilo que o Estado pode fazer. Por exemplo, para poder especificar o que eu estou a dizer, você encontra uma pessoa na rua que deita um papel no chão, você diz, mas não pode deitar o papel aqui. Essa pessoa te responde. Não sei se já tiveram essa experiência. Mas isso é Angola? Não, isso é Angola, mas também tem uma outra resposta que se diz, tem pessoas que vão limpar, senão não vão ter trabalho. Você encontra uma pessoa no meio, por exemplo, numa rua em que está mal cuidada, porque deitam as águas de limpeza doméstica na rua, e diz, mas por que vocês não podem se juntar para fazer alguma coisa para que a rua esteja bem? Dizem, não é nossa responsabilidade, é do Estado. Mas, doutora, às vezes, eu vejo assim também. Nós somos uma sociedade muito punidora e pouco preventiva ou sensibilizadora. Certo. Teríamos cota à parte quando digo que nós sensibilizamos pouco. Nós temos que passar a sensibilizar mais as pessoas, conversar mais as pessoas, chamar mais a razão às pessoas. Falar que deitar lixo no chão não é normal, não é bom, não é ético. Mas agora, a questão é que está. Nós chamamos a atenção às pessoas. Precisamos de um plano para que essa informação possa chegar, porque eu individualmente faço esse papel. Sim. Posso fazer esse papel, ok. Eu chego, vejo alguém a deitar, vou sensibilizar, vou explicar e tudo mais. Mas é uma questão que está muito mais enraizada, que nós não conseguimos, se calhar temos uma responsabilidade e temos uma evolução, temos familiares, primos, amigos, mas nós precisamos massificar esse projeto. Precisamos. Isso vai até desculpa se lhe cortar, isso vai até aspectos culturais. Por exemplo, há uns anos atrás houve uma música muito conhecida de um músico, o Yannick, que faz a mentalidade, a mudança de consciência. Se até as músicas começarem a se direcionar para aí e tudo mais, estaremos a fazer isso que a doutora está a fazer menção, por exemplo. Exatamente. Por exemplo, a questão dos centros de formação, as igrejas. Todo o pessoal, todo mundo precisa ajudar nesse sentido. Não deixar o Estado sozinho com essa tarefa. Não podemos deixar o Estado, porque eu me pergunto, se eu estou a viver num lugar que está maltratado, eu vou esperar que o Estado venha tratar, dar a higiene básica onde eu vivo? Não posso. Mas isso, eu já estava a falar de um estudo que eu tinha feito enquanto eu estava a me formar sobre fazer as necessidades menores nas ruas. E eu fiquei por um tempo a observar pessoas, zungueiras, taxistas. Observava, tinha um guião, ia para lá, depois da pessoa ter feito a necessidade, perguntava, está tudo bem, tudo? Como é que você acha a sociedade, a cidade? Olha, eu gosto da minha cidade, gosto mais de quê? Mas agora o que lhe incomoda? Olha, o que me incomoda é o lixo, é o cheiro de quê? E a pessoa respondia. E eu dizia, ok, mas e o que tem feito para mudar isso? Eu acho que o Estado tem que colocar banheiros públicos. Ok, até aí tudo bem. Mas onde a pessoa fez a necessidade menor, estava pertinho um supermercado que tem um banheiro público. Resultado dos meus estudos. Primeira coisa, a educação de base. Segunda coisa, a mudança de mentalidade. Nós não podemos esperar o Estado fazer tudo para nós. Porque nós temos que entender que o que nós temos na nossa sociedade beneficia-nos ou também pode nos prejudicar. Então, é a forma que nós temos que orientar os cuidados, a atenção que nós damos às coisas. Agora, em relação à educação, ok, precisamos de massificar, precisamos. Porque nós não podemos esperar que todo mundo pense igual a todos. Nós temos diferentes níveis sociais, temos diferentes níveis de educação, temos diferentes níveis de cultural também, porque nós temos povos diferentes. Um povo do norte e do sul não são iguais na forma de pensar e tudo mais. Mas agora, o que deve se levantar, principalmente a nível familiar, são questões de valores. O tal resgate de valores. Exatamente, de valores. Porque, por exemplo, vamos buscar um exemplo do Japão. O Japão deu um exemplo magnífico, acho que foi na Copa do Mundo, em que depois de terem perdido,
Eles não se importaram, limparam o estádio. Mas isso começa mesmo de valores de base. Olha, a colega fez menção... Vamos dizer que este é um problema cultural. Sim, também ele fez menção do Japão, fez-me lembrar algo. No Japão, as escolas públicas, por exemplo, não têm empresas de saneamento, não. Os estudantes, até no ensino primário, os estudantes vêm 1 hora antes, né, para a instituição, para a escola, fazem o trabalho e depois fiscalizam aquilo durante o dia todo. Quer dizer que, por exemplo, são os colegas, eu limpei a casa de banho e vou também controlar quem está a usar a casa de banho, se está a usar como. Se vem um colega e destrói o meu trabalho, eu vou apontar e vou fazer chegar à direção da escola, por exemplo. Então, fica uma responsabilização coletiva, que vamos limpar e vamos cuidar, e vamos fiscalizar, né? Que é cuidar, fiscalizar, para que ninguém volte a sujar. Qual é a consequência, ou qual é o resultado disso? Aquilo fica limpo, organizado, de uso público, mas bem cuidado, e que não vai servir só para nós, mas vai servir depois para as gerações vindouras. E esse comportamento depois torna-se um costume. Costuma dizer que os hábitos tornam-se costumes, né? Então isso depois torna-se costume. E acontece que depois de gerações em gerações, esse comportamento ainda prevalece, até vai melhorando. Por isso é que eles, quando vão em sítios assim, em participações em atividades internacionais, apresentam essa atitude diferente de muitos povos. Muito bem. Então, por que o costume mudou? A minha geração foi preparada a não roubar, não mexer no que é alheio, não vandalizar, a respeitar os adultos. Não tínhamos essa parte de vandalismo, de vandalização. Se calhar até tinha, mas não é como é agora. Não era notório, porque principalmente nas sociedades onde, mais tradicionais, ali é onde impera a figura do pai, da mãe, da autoridade tradicional e tudo isto. Essas coisas não se viam. Por exemplo, não se deitava lixo à toa. O lixo era condicionado, mas agora as pessoas podem encontrar um contentor de lixo e põem mesmo ao lado. Isto é vandalismo. Sim. Mas então, o que é que mudou de facto na nossa cultura em Angola? As sociedades são dinâmicas, nunca é estática. A Angola de 1970 é diferente de 1980. A geração de 80 é diferente da 90 ou 2000. Nós hoje olhamos há 20 anos atrás como é que os jovens se comportavam e estão extremamente diferentes. Hoje em dia até, por exemplo, me dá medo de ir a uma festa. Porque na festa hoje em dia, se você pisa só assim no pé de alguém, vai acabar em morte ou coisa. Isso não acontecia nos anos passados. Mas a questão é que a evolução devia ser para melhor. Por isso é que não é evolução. Aí não houve uma evolução para a degradação de comportamentos sociais e coletivos. Houve uma degradação. Onde é que se falhou? Eu fiz menção da questão sensibilização. Nós estamos muito preocupados em punir. Destruiu, vai preso, vai não sei. Tá bom. Mas a orientação para ele não voltar a cometer, a reeducação, que a minha colega psicóloga fez menção agora. Temos que reeducar, temos que informar. Temos uma noção, por exemplo, de que quem destrói a coisa pública é só a camada social mais baixa, mas não é bem assim. Existem pessoas de boas famílias que também comportam-se de forma estranha, que também destroem a coisa pública. E ele vem de família mesmo. E às vezes o pai ensinou-lhe que não é assim. Falamos há pouco tempo da sociedade tradicional. O que é que leva o indivíduo no interior, no Kwanza Sul, por exemplo, ir ao busto do Agostinho Neto, retirar os óculos para ir pesar e ir vender? Doutora Divina, afinal de contas, o que é que nós devemos fazer? Quais são as medidas de prevenção e até dissuasivas, não é? Desse tipo de comportamento? É assim, nós precisávamos de um jurista para nos dar aqui os códigos de tudo que juridicamente deve ser, mas como o meu colega estava a dizer, nós sociólogos, eu psicóloga e um sociólogo, nós acabamos sempre a levar a abordagem para a prevenção do que para a punição. Porque o melhor da sociedade, o desenvolvimento da sociedade está na prevenção. Mesmo na saúde, não posso lhe deixar comer do jeito que quer comer, beber do jeito que quer beber, para depois dizer o medicamento é este. Melhor é dizer, olha, para não chegar a esse nível, é melhor evitar isso e aquilo e aquilo. E uma coisa que eu estava aqui a pensar enquanto
o senhor David estava a falar é em relação ao reforço. Quem se comporta bem na nossa sociedade, ultimamente, quem se comporta bem e quem se comporta mal, todo mundo é tratado de igual modo. E eu puxo isso até nas empresas. Quem chega tarde, quem não chega tarde, nós todos somos tratados do mesmo jeito, nós todos ganhamos o mesmo salário. Não se reforça. É assim, quando nós em sociedades aprendemos a reforçar bons exemplos, nós vamos aprender a criar modelagem para muitos jovens verem o exemplo e tentarem também fazer a mesma coisa. Além da educação, a sociedade, nós precisamos, as mídias sociais precisam nos ajudar a sociedade a reforçar exemplos positivos. Por exemplo, há um jovem que, sem nenhuma ajuda, tem apoiado no seu bairro a fazer limpezas constantes, a organizar jovens, a ocupar jovens, a fazer algumas atividades de arte e tudo mais. Precisamos pegar esses exemplos e colocar na mídia, dizer, olha, um jovem exemplar, olha o que ele tem feito. Mesmo sem renda fixa que pode fazer com que a sua vida, que ele possa dizer, não, comprei um carro, comprei uma casa, porque isso é um dos... São reclamações que nós temos ouvindo constantemente, mas reforçamos os exemplos positivos. Porque eu, desde pequena, sempre fui aquela pessoa em que o lixo está aqui, mas não estou a dizer isso porque eu estou num debate. Quem me conhece sabe. O lixo está aqui, eu vou guardar o meu lixo, tenho um saquinho, e até encontrar um contentor vou deixar o lixo. Mas, por exemplo, eu já encontrei-me com uma pessoa, num táxi que eu subi, que me disse, estás a guardar o lixo por quê? Eu disse, vou deitar num contentor. E essa pessoa, por quê? Deita aí no chão, estás a ser suja. É a mentalidade. Mas como é que nós vamos mudar isso? Ok, temos a parte da educação, das famílias, então vamos também pegar aqueles jovens que são bons exemplos e colocamos para a sociedade. Olha, nós estamos a enaltecer os trabalhos desse jovem, por isso e aquilo e aquilo. E quem vê, vai falar, afinal, eu também nem tenho trabalho, mas ele por acaso conseguiu isso. Então quer dizer que se eu mudar de posição, se calhar também vem me chamar e consiga fazer alguma coisa. Então a reeducação passa por isso, por exemplo. A reeducação, o reforço, precisamos reforçar questões positivas. Se estamos a falar de vandalismo, temos o outro lado positivo. Não são todos jovens que estão, não são todas as pessoas, não são toda a população que age dessa forma. Precisamos, ok, estamos a falar de vandalismo, temos as punições, temos e tudo mais. Agora vamos também virar para aquelas pessoas que têm se comportado e reforçar. Então, não acha que falta aqui alguma sistematização na prevenção e mesmo das medidas dissuasivas, chamemos assim, a partir, por exemplo, da educação de base, como falou, da família, da comunidade, da sociedade, estamos a incluir aqui as igrejas, para um fim comum, que é para que as pessoas pudessem se rever. Exato. Na esteira do que... Sim, mas isso pode ser tratado... Dá a impressão que há ações isoladas. Mas isso pode ser, também faz parte das ações isoladas, ajudam muito, sim. Isso pode ser de forma formal, de forma estudada e aplicada, um projeto. Perfeito. Mas também pode ser de forma informal, desde que nós temos todos aquela responsabilização de passar essa informação, de ser comum nós falarmos sobre isso. Tem que ser normal. Os jovens debaterem sobre isso. Quando os jovens de uma comunidade, por exemplo, sentam para conversar, tem que dizer, a nossa rua está muito feia, não, e amanhã sábado vamos fazer uma campanha de limpeza. Tem que ser normal, as pessoas tem que haver uma motivação, uma mão ali. Tem que ser, não é? Exatamente. Porque, vê, o desvio social, ele dá indícios de um futuro crime que pode ser cometido, percebes? O indivíduo que não está habituado a respeitar nada é um potencial vir a ser criminoso. Então, se essa pessoa está a se comportar assim e nós já conversarmos com essa pessoa, já
trabalharmos com ele na mente dessa pessoa, que não, isso não é bom, não faça isso, essa conversa toda, as igrejas, por exemplo, e tudo mais, já vai prevenir já o crime. Porque a pessoa, quando tem a sensação de que é normal o que ele faz, que é errado, mas é normal, ele acha que é normal, amanhã vai mais além e vai ser fatal. Então, esse sentido de rebeldia contra a coisa pública, contra as autoridades, é o que pode ser a causa de todos esses comportamentos, De vandalismo. penso que comportamentos Negativos. maus. Então, será que esta, vamos chamar, dissuasão, este convencimento das pessoas podem não aceitar, tal como o doutor disse. Então, mas o que é que nós devemos fazer mais para que haja realmente... Não, a informação tem várias formas de se fazer chegar. Por isso é que eu disse que isso é uma conjuntura, é multifacético. Não é só as redes sociais, ou a televisão, ou a mídia, ou a família. Não, isso é como se fosse um sistema, percebes? E a pessoa não pode não ouvir por lhe falar por palavras ou por música ou coisa parecida, mas pode entender com gestos bons, por exemplo. Houve uma fase da nossa sociedade, vou falar mais da sociedade luandense principalmente, em que a mensagem estava a chegar, e estava a chegar bem, na fase do teatro, por exemplo. Passava peças teatrais na televisão e tudo. Faça a sua parte. Exatamente. Então, havia até programas televisivos também. Quer dizer, não é uma pessoa que está a falar, comporta-se bem, não, mas tu estás a assistir um programa, por exemplo, que vai mexer no teu emocional. E na hora de você comentar, eu falei, ei, não, o que eu vi aquilo, condena essa atitude, está a ver? Então, não é algo separado, não funciona assim. Funciona sistematicamente. Exatamente isso. Por exemplo, o Estado atribui grande importância aos bens públicos, de tal modo que tem instituições que asseguram. Por exemplo, a Polícia Nacional tem uma unidade que cuida, que combate crimes contra o património. E o Serviço de Investigação Criminal também tem, eu penso que fala sobre os objetivos estratégicos de defesa e segurança. Esta segurança tem-se feito sentir, como é que, embora não esteja aqui ninguém da polícia, mas de qualquer modo há esse aspecto dissuasivo de forças policiais. Isso tem ajudado ou nem por isso? De alguma forma ajuda, porque a polícia faz manutenção da ordem pública. Vê a expressão, ordem pública. Os indivíduos que vandalizam o bem público. Tá vendo? Então há um casamento entre essas ações policiais com a questão da prevenção e manutenção dos bens públicos. Mas tem que ser assim mesmo, porque o indivíduo não pode estar tão à vontade ao ponto de pensar que ninguém lhe vai punir. Há sociedades que até são mais sérias ainda, que deitar uma lata no chão é criminalizado. Eu estava a falar com alguém que teve alguma geografia do mundo em que ele, na rua, acendeu um cigarro na rua. E o polícia lhe chamou de longe, estava do lado da estrada, ele foi, apitou. Ele falou, olha a placa, na placa estava escrito proibido fumar. Na rua, disse, olha, existem sítios, por isso ele falou, existem sítios específicos para tu fumares. Aqui não. Singapura, Macau, porque ele estava numa zona verde, uma zona com árvores também. Então, estás a destruir, ou estás a fazer poluição ambiental. Está a perceber? São sociedades que são mais duras naquilo que é conservação do bem público. O que a nossa doutora fez menção de que até você, ao guardar o teu lixo para depois ir deitar fora no contentor, há quem vai se incomodar com aquilo. É porque ele não recebeu a base que fizemos menção há pouco tempo. Mas isso trabalha-se também. Muito bem. Porque o ser humano é um eterno vir a ser. E as ciências sociais chamam muito a essa questão de refazer o homem.
Exatamente. Bem, deixamos a chegar ao fim do nosso debate, mas antes de terminar, gostava de colocar mais uma última questão, doutora Divina. Sim, sim. Afinal de contas, como é que podemos impulsionar as famílias a educarem os seus entes, a se apartarem desses comportamentos vândalos? Porque a educação, conforme já se referiu aqui, parte exatamente da família. Certo. Dizer que estou totalmente de acordo com aquilo que o meu colega David teve a dizer. Nós precisamos ter paciência. Primeira das coisas que, se nós queremos a transformação, precisamos de paciência, porque as coisas não mudam do dia para a noite. Isso é uma verdade, e por mais que tenhamos doutoramento e tudo mais, nós não vamos conseguir mudar as pessoas do dia para a noite. Temos que ter planos, né? Tudo é feito. Quando nós melhor planejamos, mais conseguimos atingir os objetivos. E ter um plano integrado, porque às vezes nós, na nossa sociedade, sentimos que há um plano aqui, depois há um outro plano acolá, depois não se sabe mais em que pé nós temos que avançar. Nós todos temos que nos abraçar, não é? Para esse plano dar certo. Por exemplo, aquilo que estava a se falar de faça a tua parte, dá o teu exemplo, era uma boa iniciativa. Por que não continuamos com essa iniciativa? Não é? Depois daí, as figuras públicas também podem ajudar nesses aspectos. Passar mais mensagem, criar um plano a nível nacional. Se calhar começamos a nível provincial, ou em comunas, ou em bairros. Permitir que as administrações façam esses planos. E depois começamos a passar a informação. Também as igrejas, os centros de formação, as escolas são muito importantes. Porque o homem tem 3 lugares onde passa para ser transformado. Primeiro a família, segundo a escola, depois a igreja. Se nesses 3 lugares o homem falha, há uma grande dificuldade do homem se tornar uma pessoa de bem. Porque os 3 lugares mais importantes falhou. Então, já estamos aí com as famílias, nem sempre temos os contactos. E outra coisa que eu queria também aproveitar e passar aqui é a questão das empresas também. Se nós queremos atingir os pais trabalham nas empresas. Precisamos rever os valores das empresas. As empresas precisam verificar o que eles têm como responsabilidade social em relação a essa situação de vandalismo. A forma como nós tratamos o colaborador, um funcionário de base, vai intervir ou vai dar consequência direto à sua família. Temos que ter essa responsabilidade social. Então, temos as empresas, que agora são a nossa segunda casa, porque nós passamos mais tempo nas empresas. Temos as escolas, temos as igrejas. Se puderem ajudar nesse sentido, de que vamos abraçar nós todos, as igrejas, as escolas, as empresas, vamos verificar quais são os valores que nós queremos que essas entidades passem aos seus colaboradores, aos irmãos, aos alunos. Nós conseguimos manejar então essa mudança, vamos conseguir orientar, mexer um bocadinho, perceber, ok, estamos aqui nesses indicadores, agora precisamos atingir a próxima etapa. Então, praticamente é isso que poderia dizer. Muito bem. Eu fico aqui o apelo. Chegamos ao fim de mais um debate informativo. Ao longo deste debate foram analisadas questões ligadas ao vandalismo dos bens públicos, as motivações que estão na base de comportamentos antissociais, e espero que o telespectador tenha realmente aprendido mais e tirado as suas conclusões sobre a questão do vandalismo nos bens públicos.